Meus amigos assoviados da madrugada, vocês estão bem? Então, todo mundo bem, com saúde. O conto, ele se passa por volta do ano de 1970, nos Estados Unidos. Um rapaz que muda do estado do Canadá vem para os Estados Unidos. E para a gente entender melhor, com o passar do tempo, ele foi socorrido pelo casal Warriors. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos moldar como é essa cena para que ela entre na nossa cabeça, crie um cenário e para que você entenda como o sobrenatural é mais real e tão poderoso, tão grande que a gente não tem ideia do que possa ser o sobrenatural. Até onde ele pode chegar, onde não pode. Maurício, um homem, ele nasceu de uma família. O pai era um homem criado de uma forma, ele foi criado de uma forma rígida, teve que trabalhar desde cedo. Segundo os relatos, ele sofria abuso, no caso do pai batia nele e sofria psicologicamente. Ele conseguiu estudar até a terceira série e sofria muitas punições do pai, trabalhos pesados todo dia. Por volta aí de uns 10 anos de idade, ele vai até o celeiro da casa, ele vê o pai dele realizando alguma coisa lá dentro. Alguns especulam que seja alguma coisa bestial. E quando ele tenta sair de mansinho, o que acontece? Ele tropeça numa ferramenta e cai. E o pai dele briga com ele e faz essa criança, ao meu ver, participar disso. Ele ficou envergonhado, não conseguia mais ir à igreja. A cabeça dessa criança deve ter dado vários e vários nós. A mãe não podia fazer muita coisa, porque também senão sofria punições. E certo dia, ele trabalhando junto com o pai pediu ele para pegar o trator e levar até onde estava, ligar o trator e levar. O trator não quis entrar no estado de ignição, de pegar, de ligar, agora achei a palavra. E simplesmente o pai dele chega, empurra ele do trator, ele cai, bate a cabeça, vem a sangrar a cabeça. E o pai dele deixa ele ali, liga o trator e sai. E ele, no mesmo dia, se eu não estou enganado, ele voltando à tarde, ele começa a gritar com o pai dele, os dois como se discutissem, e ele fala: eu prefiro trabalhar pro diabo do que para você. E ele fala isso várias vezes e cada vez mais alto, com mais ódio. E a partir daquele dia ele se sente confortado, preenchido, como se aquele vazio de não ter aquele amor paterno, daquela proteção de um pai, aquilo é preenchido. E ele começa, uma criança, ele começa a desenvolver as tarefas que o pai sobrecarregava, mas ele dá conta de fazer. O desejo dele sair de casa ainda continua. E com 21 anos ele consegue sair de casa. Ele sai de casa, vai embora, arruma uma primeira esposa, aonde essa primeira esposa dele, ele começa a ter alguns sinais de uma possessão por algum espírito. E durante essas possessões, ele perdia completamente, ele ficava como catatônico, ele ficava paralisado. E essa é uma dessas esposas, das 3 esposas que ele teve, cada uma relata de uma forma, mas nesse caso ele começa a chorar, sai sangue, boca, dos olhos, e um crucifixo que está na parede começa a sangrar. Ela vê aquela situação, ele passa um tempo, ela se separa
Ele arruma uma segunda mulher, solteiro de novo, ele arruma uma segunda esposa, aonde essa esposa fica com ele. E segundo os relatos, numa viagem, o carro perde o controle e ele fica nesse estado catatônico de novo, mas o carro é guiado por alguém, que não é ela nem ele. Uma coisa muito estranha. E Maurício passa esses estados, ele começa a ter sonhos, pesadelos. E a mulher passou algumas cenas com ele, a cena do cachorro, que ele relata para a mulher que o cachorro sumiu, mas ele aparece com uma roupa suja de sangue, e ela vai ao quintal, ao celeiro, e lá embaixo ela acha um machado cheio de sangue. E ela, temendo a própria vida dela, a segunda esposa, ela também vai embora. Ele passa um tempo, ele arruma uma terceira e última esposa. E nesse caso, os Warriors, o Ed e a Lorraine, que são muito famosos, que eu já até falei aqui em outros vídeos sobre eles, é um dos casais que abraçaram a área paranormal dos Estados Unidos e outros locais, são convidados, foram até lá, e ao chegarem na casa, viram a situação dele, as coisas, ele era jogado de um lado da casa para o outro, tá? Uma coisa muito, muito forte. Há relatos que as cruzes se viravam da casa, entendeu? E levaram ele para a igreja para fazer como se fosse um exorcismo. Ele chegando na igreja, ele se joga de escada abaixo. E ele se jogando de escada abaixo, ele não se machuca, não acontece nada. E durante essas possessões, um dos policiais, que era até um pouco, não acreditava, né? Ele pegou como se fosse uma estátua, alguma coisa da cidade, assim, que pesava aí por volta aí de mais de 200 quilos, conseguiu levantar. Coisa que um homem normal não consegue. E durante essa sessão que o casal, junto com o exorcista, fez para este homem, ele tem alguns vídeos, tá? A figura dele, o rosto dele começa a inchar, ele chora, brota sangue na boca dele, e ele fala em latim, fluente em latim, uma pessoa que não tinha estudo. Passando uns dias, aí passando isso, ele melhora, e o telefone toca, a irmã dele liga que o pai tirou a vida da mãe dele e do próprio pai, que nunca amou ele. E ele teve, nesses dias, ele teve um sonho muito estranho, um sonho que é como se uma entidade aparecesse no sonho e dissesse que o pai dele foi usado para fazer tudo aquilo e que ele também seria usado. E o que estava nele estava impregnado no fundo da alma dele. E ele passou uns 5 a 7 anos tranquilo, recebendo orações da igreja, até que um certo dia a esposa dele vem para dentro de casa, ele pega uma arma, vai contra a vida dela e depois a própria vida dele. Então eu falo com vocês, as palavras têm um poder muito grande. Então, dependendo do que a gente fala, a gente tira do mundo espiritual e traz para o nosso mundo. Podemos tirar coisas boas de lá, mas também podemos abrir portais que a gente não consegue fechar. Eu vou trazer para vocês mais vídeos que a gente está pesquisando, descobrindo coisas muito interessantes, muito legais, coisas que eu amo fazer, que são esses vídeos, e compartilhar com vocês. Um forte abraço, se inscreve no canal, compartilha e segue junto.